Você que chegou aí agora, boa noite, capital, desse dia 23 de setembro. Aqui já está em nossos estúdios os nossos entrevistados de hoje, como eu já anunciei aqui, Jair Gabriel, artista plástico nascido aqui em Porto Velho, hoje mora na Bahia. Estamos também aqui com o cônsul de honorário Gary Nilman e também o advogado Dr. Irlan da Silva, que vamos falar já de um livro que será lançado amanhã sobre os soldados da borracha. Vamos contar uma história muito interessante da história aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia. Chama a vinheta rapidinho, diretor. Já voltamos já. Vamos começar aqui dando uma boa noite aqui, da minha direita para a esquerda aqui. Boa noite e muito obrigado por você ter vindo até aqui. Boa noite. Aqui. Jair Gabriel. Boa noite. Positivo. Boa noite também, Gary. Estar aqui. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. É um prazer também estar aqui com vocês. Doutor Irlan também, muito obrigado. Doutor Irlan, vou começar pelo senhor aqui. O senhor me falou que o senhor hoje reside também nos Estados Unidos e o senhor vem acompanhando o que virá a acontecer pós a escrita do livro. Conta pra gente aí como é que é essa transição aí. O livro será lançado amanhã às que horário? Às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. No auditório da UBRA, então da Universidade Luterana do Brasil. Você, telespectador, é convidado para ir lá no auditório da UBRA para o lançamento desse livro, Soldados da Borracha, parte de história muito importante da nossa Rondônia e da nossa Porto Velho. Por favor, doutor. A respeito dos Soldados da Borracha, diversos livros já foram publicados. O que tem de especial nesse livro do Gary Nilman e da Rose Nilman? O Gary e a Rose vieram ao Brasil para tratar desse livro num grande esforço que nós iniciamos buscando a indenização dos soldados da borracha. O que é indenizar os soldados da borracha hoje para o povo brasileiro, para a nação brasileira? É fazer justiça com algo que aconteceu há 60 anos atrás. A indenização é um direito que qualquer pessoa tem, mas no caso dos soldados da borracha, a indenização ela está ligada a um fato histórico que todos nós precisamos resgatar. Qual é esse fato? Os Estados Unidos mandou para o Brasil 105 milhões de dólares em 1942. 105 milhões de dólares. Em 1942. 42. Para quê? Os Estados Unidos sabem da importância do trabalho desses homens. Os Estados Unidos só tinham borracha para mais 3 meses durante a Segunda Guerra Mundial. Esses homens vieram para cá com a promessa de saírem daqui com uma vida digna e terem uma vida digna aqui durante esse período da Segunda Guerra Mundial, de 42 a 45. Eles vieram para cá e eles foram submetidos a um regime de escravidão branca dentro do nosso país. O governo brasileiro recebeu esse dinheiro e eles nunca receberam um centavo de dólar pelo trabalho, pelo esforço, pela vida que eles dedicaram a essas pessoas. E nós iniciamos uma ação judicial em 2011 e os Estados Unidos está no polo passivo da ação. Os Estados Unidos responde também à ação. O Gary Nilman me levou à presença do embaixador norte-americano. E o embaixador norte-americano, na vigência do mandato ainda, do primeiro mandato do Barack Obama, disse: nós temos interesse em provar essa história. Uma história que é contada aqui no Brasil que é diferente na América. Na América, os Estados Unidos contam que eles pagaram o Brasil. E o Brasil conta, o que nós sabemos? Que os soldados da borracha nunca receberam nada. Então nós precisamos unir e a gente trazer a verdade e a justiça nessas duas histórias. Porque não dá para combinar os Estados Unidos ter documentos que comprovam esta indenização e o Brasil não ter a capacidade de fazer justiça a esses homens. Irlan, perdão. Você nasceu em Rondônia. Você é filho de soldado da borracha? Essa pergunta ela é muito importante porque
Pode ir um pouquinho mais perto do microfone. Porque esta causa, ela tem início com a minha memória de infância. Eu sou neto de seringueiro, neto de soldados da borracha. Eu me formei na Universidade Federal de Rondônia e eu considero um dos trabalhos da minha vida é essa causa. Em função dessa causa, eu conheci pessoas maravilhosas como Gary Rose. Hoje eu estou nos Estados Unidos também em função desta causa. E nosso trabalho, ele iniciou com base na minha memória e no meu coração. Divide um pouquinho hoje, agora, nesse momento, com os nossos telespectadores, nosso amigo, nossa amiga que está do outro lado da telinha, como foi a sua infância, justamente convivendo com toda essa situação do ciclo da borracha, do trabalho de extração, que é parte do que também foi retratado nesse livro, acredito, né? Sim, nesse livro estão retratadas algumas das histórias. E se a gente fosse contar tantas histórias que eu ouvi como advogado, eu advogo para os seringueiros há muitos anos, aposentando, trazendo eles para ter um pouco mais de dignidade. E agora, recentemente, o STJ, justamente no momento que nós estamos vindo para cá para lançar esse livro, o Brasil dá o primeiro sinal mais importante de que quer julgar o processo Soldado da Borracha. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, semana passada, que a Justiça Federal de Rondônia deve dar uma decisão definitiva a respeito desta causa, com base nesses documentos que nós trouxemos ao processo e que o Gary trouxe dos Estados Unidos. Doutor Ivan, eu vou pular um pouquinho só aqui a conversa com o Gary, rapidinho, só para ir aqui no Jair, que Jair foi criado. Sim, eu passei até meus 15 anos na floresta, né? Você foi criado dentro do seringal, não é isso? Fui criado na floresta. E você viveu parte dessa época. Como que era essa época? Essa época era muito difícil, né? A gente que trabalhava na floresta, sempre eu digo assim, era o lugar mais primitivo da Amazônia, né? Meu pai é baiano, veio na época como soldado da borracha, como o doutor Irlan está falando, e criou a gente até os 15 anos na floresta. Quando eu vim aqui, que ainda era território, é que eu comecei a estudar, fazer as primeiras letras. Ainda me lembro assim, o primeiro curso que eu fiz, na época chamava Mobral. Era conhecido Mobral na época. Na época, o Mobral, ele alfabetizava as pessoas. Os adultos, exatamente. Muito bem. Foi quando eu comecei as primeiras letras, foi no Mobral. E daí para frente eu, comecei... Era uma vida bem difícil, né? A vida do seringal, eu sempre digo assim que, para quem viveu, que hoje em dia, você vê que a gente pergunta, até os filhos mais novos daqui de Rondônia, as pessoas não sabem nem o que é borracha. A borracha, né? Porque a gente saindo daqui de Porto Velho, aqui no Rio Jaci, tudo já era seringal. Hoje, quando a gente procura, o que é o seringal? Ninguém sabe. E, cônsul, Gary Nirman. Sim, senhor. No livro, o senhor retrata este período também? Exatamente, Quando nós fizemos o livro primeiro, era Trilhos na Selva. O primeiro livro, Trilhos na Selva. O primeiro livro nosso. E essa deu entrada ao problema dos seringueiros. Quando nós viemos aqui a Porto Velho para fazer a pesquisa para Trilhos na Selva, que saiu em 2013, aqui lançamos também, com as fotografias do Dana Merrill, também me lembrei o cemitério do Calendário, quando descobriram 52 nações enterrados lá, nós ficamos apertados. Puxa vida, mas essa região tem uma história tremenda. E quando nós lançamos o livro Trilhos na Selva em São Paulo, na livraria lá no Shopping Morumbi, eu perguntei aos 200 pessoas que estavam lá, quantos aqui conhecem Rondônia? Quantos aqui já estiveram em Porto Velho? Um cara levantou a mão. Apenas um? Um, de 200. Eu falei, mas você é uma vergonha. A Amazônia é metade do Brasil. E vocês não conhecem. Vocês paulistas não têm mínimo de ideia do que tem lá em Rondônia, ou em Porto Velho, ou Rio Branco.
essa riqueza toda nossa, né? Exato. O meu filho estava lá. Ele lançou a Azul. Ele é o dono da Azul, da companhia aérea Azul aqui. Eu falei para ele, eu quero uma promessa sua agora, filho, que você vai voar até Porto Velho. Aí ele começou o voo para lá. Quer dizer, Há um então... pedido especial do senhor. E Exatamente, Que bom, hein? exato, é. Quer dizer, Temos nós um ficamos... padrinho, né, Jair? Temos um padrinho. nós- Vocês levaram para conseguir coletar tantos depoimentos? Mais e ou contar menos o livro? 7 anos. Nós viemos aqui com Turismo na Selva, depois voltamos. O Orlando nos levou para ver as favelas dos seringueiros aqui. Nós falamos com vários deles. E também estivemos lá na estação de trem. Eu era correspondente da United Press aqui no Brasil durante 10 anos. O senhor foi repórter durante... Exato, um repórter. Eu cobri o levantamento militar em 64, eu conhecia pessoalmente Juscelino e todas as figuras também políticas, quer dizer, então eu tinha já um interesse profundo sobre o Brasil. Mas quando eles me contaram aqui, os seringueiros que eu encontrei, mas os Estados Unidos não pagou. Eu encontrei um cara com 107 anos, quando estava fazendo a pesquisa, e ele estava da cadeira de roda. Ele me perguntou, quando os Estados Unidos vai pagar a conta para a borracha que nós tiramos daqui? Eu falei, mas como é? Não é possível que os Estados Unidos não pagou. Aí voltamos para os Estados Unidos. Empregamos um rapaz que foi no Congresso norte-americano e começou a pesquisa. Nós descobrimos 300 documentos entre Brasil e o governo de Getúlio Vargas, provando que os Estados Unidos pagou. Primeiro aqueles 105 milhões, depois mais 40 milhões de dólares para a borracha. 145 milhões de dólares que eles pagaram em 1946. E cada vez que a borracha saiu da Manaus, eles tinham que pagar adiantada. Senão, não entrava no barco. Mas o Getúlio, ele foi muito inteligente. Ele tinha problema de seca no Nordeste. Então, ele achava, bom, eu vou achar uma solução fácil. Os americanos vão levar o pessoal lá para o Amazonas. Nós vamos levar equipamentos e outras coisas lá, criar uma infraestrutura para Seringal. E depois nós vamos construir bases também na costa brasileira, no leste, como parte de negócio. E a base militar de Natal dos Estados Unidos, para a Marinha, é a base mais importante dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive com a construção da BR-101, litorânea, que foi exatamente para que as tropas se locomovessem por ali. Exatamente. E os B-24 e o B-29 podiam alcançar a África do Norte de Natal, que ajudou em derrotar os alemães em África do Norte e que também, enfim, chegou a ganhar a guerra. Agora, quando a guerra estourou em 41, tinha só 3 meses de borracha nos Estados Unidos. 3 meses eles tinham que montar uma máquina de guerra com 3 meses de borracha. Quer dizer, eu era menino, pequenininho, quando eles tinham racionamento de gasolina, não por causa de gasolina, mas por causa de borracha, porque eles precisavam de borracha para fazer. Agora, essa aí era uma campanha tremenda para os Estados Unidos em alcançar e conseguir borracha suficiente para a guerra contra os alemães e contra os japoneses. E os japoneses já controlavam toda a borracha do mundo. Em 1900, quando o Brasil estava produzindo a maioria, o Brasil produzia 97% de toda a borracha do mundo. Até 1922, 6%. E isso é retratado no livro? Hã? É retratado no livro também? Está tudo Está tudo no livro. Agora, aproveitando, qual era a visão que o senhor tinha do Brasil, ou melhor, qual era a visão que o senhor tinha dessa região amazônica antes de conhecê-la e como foi
depois de realmente conhecer e até mesmo se aproximar da história de Rondônia, da história do soldado da Bom, borracha? eu descobri das minhas pesquisas, Mas da minha antes, esposa. conta antes. O que Hein? o senhor imaginava antes de vir aqui? Antes de chegar, Antes de Antes de chegar. chegar aqui, O senhor morava em pensei São como a Paulo. maioria, né? Eu era paulista. Sim. Inclusive, sou cidadão paulistano. Aham. Eles me deram esse reconhecimento. Mas, quando cheguei aqui, conheci o pessoal, entrevistei os seringueiros, conheci Irlane e sua família e vários outros e comecei a mudar a minha opinião. Falei, mas essa gente é formidável. E honesto também, honestos, decente, trabalhadores, todos eles. Quer dizer, então nós tivemos uma opinião completamente diferente. Aí eu xingo os paulistanos. Eu falo, meus amigos, vocês não conhecem. Não vai a Paris, não vai a Miami, vai a Porto Velho, vai a Amazonas, vai a Manaus, vai a algum lugar lá para conhecer seu país e o povo que tem lá. Porque são um povo fantástico. Nós gostamos muito deles. Quer dizer, então a minha opinião mudou completamente. Então me tornei um campeão para o seringueiro. E Quer o dizer, senhor? eu falei para eles, eu não sou filho de seringueiro, não sou nem pai do seringueiro, mas eu sou fã do seringueiro. O senhor, ao ouvir essas palavras, o que passa na tua cabeça, já que tu fez parte também dessa história de Rondônia? Olha, eu acho assim uma coisa assim fantástica, né? Porque pela vida que eu vivi na época, né, do Seringal, e vendo hoje pessoas fazendo uma apresentação do sofrimento daquele povo, né? É uma coisa assim importante, né? Eu sempre digo assim, na minha caminhada, assim como pessoa, as dificuldades que eu já tive, né? Que as pessoas naquela época do Seringal era assim um povo primitivo mesmo, não tinha escola, não tinha informação de nada. Era né? isolado, quase Isolada, isolado, né? né? Aí hoje eu fico vendo assim, né? O homem, né? O homem é uma coisa importante quando ele tem um objetivo. Hoje eu posso dizer assim que eu tenho um objetivo. Eu fui seringueiro, comecei a estudar, vamos dizer, com a idade de 15 anos. Hoje eu sou artista plástico, reconhecido, vamos dizer assim, no Brasil. E sou filho de Rondônia e não sou reconhecido. Inclusive, reconhecido no Brasil não. Você também tem trabalhos já Eu na Europa toda, eu e nós já vamos falar fiz- isso daqui a pouquinho também sobre isso. Eu já fiz exposição na França, Alemanha e provo, não é conversa, é um documento. Nós, inclusive, vamos falar sobre esse assunto que o Gary tocou aqui antes. Me permita chamá-lo de Gary. Já está até com intimidade, né? Mas porque quando ele falou do brasileiro de São Paulo, que não conhece o Amazonas, que também, quando eu vim para cá agora recente, as pessoas falam, você vai para aquele lugar lá, você vai viver no meio do jacaré, das onças? Sem Quer dizer, porque não conhece a nossa região, o tanto que é linda. É a metade do Brasil. Essa aqui exatamente. é a coisa também que me assombra. Quando eu descobri que metade do Brasil é desconhecido pela outra metade. Não sabe de nada. Aquele meio não sabe nada sobre esse meio aqui. E precisa vir um americano para dizer isso para nós, né? Exatamente. Ivan, eu quero aproveitar isso que você está falando para reportar. A primeira vez que o Gary esteve aqui, nós reunimos os soldados da borracha, os seringueiros, ele conheceu, e eu disse, Gary é um amigo dos seringueiros. Me presta o livro, Gary, por favor. Pode falar. E dessa segunda... O livro. E nessa segunda oportunidade que o Gary está aqui, eu digo, o Gary, ele é um garimpeiro. Porque aqui na Amazônia, nós temos garimpeiro do ouro, do diamante, nós temos o garimpeiro de diversas coisas preciosas que temos na nossa natureza. Agora, esse tipo de garimpagem é o tipo de garimpagem do garimpeiro que tem consciência histórica, de que sabe o valor que é um povo de 55 mil pessoas para uma nação inteira, que hoje é a maior potência econômica do mundo. Uma coisa tão delicada e ao mesmo tempo tão poderosa. E essa é o novo apelido que eu dou para ele, que ele é um garimpeiro de coisas preciosas do nosso povo. Com certeza. Fez um trabalho Garimpeiro de valores. de valores. Garimpou isso aí. Ele não garimpou isso aí em livros. Ele garimpou isso conversando com a gente, participando da nossa luta.
dando o braço e sendo amigo nos momentos em que eu estive em Brasília para falar com o cônsul americano, para explicar para ele o que é a presença dos Estados Unidos aqui nesse processo. O embaixador não me recebeu, nem sabia quem era, não sabia de onde vinha. Gary veio dos Estados Unidos. Ele veio dos Estados Unidos e me levou na embaixada norte-americana e abriu todas as portas, e o embaixador norte-americano me recebeu para conhecer o que nós estamos fazendo aqui na Amazônia para resgatar esse direito, para que efetivamente os soldados da borracha recebam essa indenização. E agora, com essa decisão do STJ, a gente vê um novo horizonte se abrindo de esperança, mas de coisa real mesmo. Porque aqui tem muita gente que usa essa causa para explorar. A gente quer que o soldado da borracha receba aquilo que ele tem direito. E tenha principalmente o reconhecimento, o valor. Né? É o valor. Você vê o sacrifício. Todo mundo fala dos 25 mil soldados brasileiros que foram para a Itália para lutar. 500 morreram. Dos 55 mil seringueiros que vieram do Nordeste, 26 mil deles morreram. Nós vamos continuar essa história aqui, já, porque nós temos que ir no intervalo, mas vamos nessa história aqui, que nós vamos falar desses 55 mil nordestinos que vieram para cá. Vamos continuar nosso bate-papo já. Que vieram de lá. Enquanto isso, nós vamos aqui a um recadinho da Fabiana Cortez e voltamos já daqui a pouco já com Gary Needleman, doutor Irlan da Silva e também aqui meu amigo, já virou meu amigo aqui, meu conterrâneo já de hoje aqui, Jair Gabriel. Fabiana, com você. E já que estamos falando sobre valores, né? Nada melhor do que também aumentar o nosso valor através da capacitação, da especialização. Já tem a sua graduação? Que tal aumentar o seu valor através do conhecimento? Com a Unopar, você pode se tornar um especialista, sabia? Então veja só o recadinho. Sabe o que é essencial na sua carreira? Investir na sua especialização profissional. E se o problema é tempo, a Unopar é a solução. Invista em quem é líder no ensino à distância. Invista na Unopar. Estude onde, quando e como quiser. E com mensalidades a partir de R$ 157,60. O melhor de tudo é que a certificação é igual à do curso presencial. Na Unopar, você faz carreira. São diversos cursos, entre eles agronegócio, meio ambiente, políticas sociais, tecnologia de informação, educação, gestão, educação física, saúde e estética. Inscreva-se já! Vocêespecialista.com.br. Pós-graduação é na Unopar. Não deixe de acessar o site e buscar maiores informações. Você pode se tornar um especialista, pode aumentar o seu valor. Basta procurar a Unopar. E olha só, a gente está tratando de um tema muito interessante hoje aqui no programa, né, Ivan? Recebendo também essas figuras extremamente importantes que mostram também esse valor da história de Rondônia, de batalha, daqueles que realmente suaram e muitos até deram uma vida justamente pelo desenvolvimento dessa região. Falando aqui do ciclo da borracha, né? Do livro que será lançado amanhã, inclusive também estava falando que vai ser lançado também lá nos Estados Unidos. Vai ser lançado aqui amanhã em Porto Velho, lá no auditório da UBRA, e será lançado também nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, nós temos que ir no intervalo rápido. Fique com a gente, que é naquele VUPT-VAPT, a gente volta já. Boa noite, capital.